na pedagogia Waldorf. Então, a Carolina é uma das batalhadoras, né, dentro do nosso movimento para trazer reflexões construtivas para que a gente renove a pedagogia Waldorf a partir desse impulso brasileiro, né? E então a gente sabe que nesse momento nós temos um momento de fechamento escolar também. Então não é um momento muito fácil do ano, né? As professoras estão envolvidas com os seus relatórios finais, as festividades, né? Então a gente está gravando esse encontro, né, essa roda de conversa com a Carolina, para poder disponibilizar também no nosso canal de YouTube e também para todos que tiverem interesse, para que as pessoas possam se nutrir. Mas a gente acredita que o tema que nos traz aqui hoje, a gente precisa falar dele de novo, né? A gente não precisa falar dele só agora, em novembro, no final do ano. A gente tem que começar o ano falando desse tema, né? E o tema que nos une aqui é o tema das cotas raciais no Brasil. Então, a Carolina foi nossa convidada para que a gente possa conversar sobre esse tema das cotas, né? De maneira geral, as cotas do Brasil é uma política pública, que a Carol vai contar um pouco mais para a gente, que existe há 20 anos, né? E que ela teve um início, tem uma raiz dessa política pública, e é muito interessante ver como é que ela vem sendo implementada. E é interessante que essa política pública, ela vem como um processo de reparação, né, Carol? Eu acho que a gente vai conversar, te ouvir muito falando disso, e ela começa pelas universidades federais brasileiras, né? Lá na Federal de Rio de Janeiro, e ela vai migrando depois para o UNB, né? E aí é muito interessante que ouvindo a Oxfam, vários canais brasileiros de análise, as universidades, a gente realmente está conseguindo dar uma transformada, né? Apesar dos desafios. Então, por exemplo, um estudo recente sobre população indígena atesta que 700% aumentou a presença indígena nas universidades brasileiras, que a presença de população negra nas universidades brasileiras era 13% no máximo, e que hoje já pode chegar a 30% a 35%, né? Então, a gente sabe muito bem que a questão da mobilidade social ela é central, né? Não adianta a gente só falar se essa nossa ação tem uma mudança na sociedade, né? Então, com isso, Carol, com essa pequenina introdução, eu queria te convidar para falar para a gente, contar um pouco o que é a política de cotas no Brasil e como é que ela pode dialogar com as formações em pedagogia Waldorf, já que nós temos 23 formações. Formamos mais de 2.000 professores por ano, temos muitos outros professores em formação, né? Então é isso, Carol, bem-vinda e muito obrigada aqui por você ter aceito o convite. A gente está podendo aqui ouvir e trocar. Lembrando que todos podem fazer perguntas no chat e que a gente faça nesse momento uma interação. Obrigada. E aí, gente, boa noite, né? Quero agradecer a federação e te agradecer, Cris, mais uma vez, pelo convite e confiança para estar levando esse tema juntas, que é uma construção de muito tempo, né? Então, agradecer quem está aqui agora com a gente, e agradecer quem vai assistir depois, que é um tema de muita relevância mesmo e que precisa ser dito, né? Então, dito isso, eu vou começar com uma atividade, né? Final de ano. Aí a gente precisa de aquecer um pouquinho. Eu vou colocar aqui no chat, vamos ver se vai funcionar, tá, gente? Eu vou colocar aqui no chat um link que vocês Tá. conseguem acessar, e eu vou projetar ele aqui ao mesmo tempo, e ele tem uma perguntazinha, deixa eu projetar ele ao mesmo tempo, para a gente registrar os nossos exercícios aqui, para a gente no final sair com, né, assim, o que transformou do nossa vivência aqui hoje. Então, eu estou perguntando aqui quais políticas de cotas no Brasil você conhece. Todo mundo que acessar esse link vai conseguir editar esse link. Então, aí vocês podem clicar. Vocês estão vendo o meu cursor? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês podem clicar aqui na nota autoadesiva, pode mudar a cor se quiserem, e podem Uhum. escrever aqui, podem colocar o nome, enfim, vamos encher nosso quadro aqui para a gente registrar quais são os primeiros conhecimentos que a gente tem. E super à vontade, viu, gente? É para a gente depois ter um retrato, como que a gente saiu, né, daqui Uhum. hoje.
E aí, enquanto Tá vocês vão bom. fazendo isso, eu vou me apresentando mais um pouquinho. Todo mundo, gente, se alguém tiver dificuldades, né, para poder acessar ou mexer aqui, pode me falando, tá bom? Que a gente Tá bom. vai Uhum. ajudando. Me fala se deu certo. Então, enquanto isso, né, vou dar uns minutinhos e aí eu vou me apresentar um pouquinho. A Cris já me apresentou, mas eu sou professora, historiadora, sou professora, estou na pedagogia Waldorf desde 2014. Trabalho com as relações étnico-raciais há mais de 20 anos, né? Eu brinco que eu implemento a Lei 10.639 antes de existir a Lei 10.639, então que é um trabalho assim, né, de vida. Estou como uma das organizadoras do Movimento Preto na Pedagogia Waldorf e venho caminhando aí junto à federação, junto a muitas escolas, pensando, fazendo esse diálogo das relações étnico-raciais e a pedagogia Waldorf, como que a gente pode trazer elementos para a gente tornar essa pedagogia mais diversa e mais potente, né? Inclusive, como a própria potência da pedagogia Waldorf pode transformar e ser modelo para outras formas de educação, para as outras pedagogias. Então, isso é um pouquinho da minha apresentação. Eu sou mestre em educação, sou doutoranda em educação, vou ficar por aí nos títulos, e sou mãe do Pedro e da Tainá, que são dois jovens. Então, enquanto aí vocês estão. E já está aparecendo um monte de coisa, ou seja, a gente já sabe, né, muita coisa sobre cotas. Legal. E mesmo quem não sabe, né, Carol? Acho que tudo bem, porque afinal de Isso, contas são temas muito novos para todos, para muita exatamente. gente, né? Isso, é importante Uhum, registrar também. Isso, Cris coloca, não sei, só ouvi falar, né? uhum. E assim, pode, né, assim, enfim. Pode ser cotas que já existiram, eu dando as Uhum. dicas, assim, né? Pode ser cotas que já existiram e não existem mais, a gente pode Tá. pensar em vários tipos de cotas, né? Assim, eu vou abrir, né, a nossa conversa. Se alguém lembrar de mais alguma coisa e quiser ir editando nesse nosso arquivo ao longo da conversa, pode. Eu só não vou estar compartilhando ele mais, mas ele vai estar lá, funcionando, né? Para a gente continuar com os registros e a gente ter o retrato desse início e o que, que vai transformar e o que, que a gente vai conseguir acrescentar depois. E agora eu vou fazer um outro compartilhamento. Deixa eu encontrar ele aqui. Então, eu quero começar dizendo, né, da felicidade que foi esse tema, sabe, Cris? Eu acho que a gente precisa ressaltar isso. Eu consigo enxergar uma trajetória da federação dentro da Legal. temática, com os primeiros Moitará que tiveram, que a gente falava de Sim. identidade, né? Eu participei de um deles. Então, a gente Uhum. conversou sobre identidade, ainda no momento que a gente estava no momento pandêmico ainda, e os encontros, né, eram 100% virtuais. Então, eu vejo que depois Sim. caminhou eu talvez erre o nome, né, mas com a proposta do trabalho com a Lia e esqueci o nome, e com a Thaís, né, Isso. foi um trabalho voltado para um diagnóstico, para um incentivo que as instituições se olhassem. Então, olhamos para os indivíduos, né, olhando para as instituições, e agora a gente vendo o que são políticas afirmativas, como que a gente pode implementar algo. Então, eu consigo enxergar um pouco esse caminho e acho que foi muito feliz, né? Esse caminho que vocês estão fazendo, então eu queria ressaltar isso. Então, quando traz na semana passada o Jardim Cajueiro com um documento, né, que eles fizeram, que é Sim. importante. A gente vem de muitas políticas, a gente vem de muitos trabalhos, muitas vezes, em que a gente se debruça, a gente faz, a gente produz e a gente não registra. Então, muito Uhum. importante os registros, né? Eu tenho passado por algumas escolas e a gente está nesse momento de fazer registros, porque é isso que fica, porque a gente pode ir, a gente passa pelo lugar, mas o registro fica. E agora a gente falar um pouco da política de cotas, e é nesse final de ano que as escolas estão aí soltando seus editais.
Eu fico, inclusive, Sim. colecionando os editais das escolas, né? Para poder trazer meu olhar de forma alguma no sentido, não é no sentido de julgar, nem ficar avaliando edital, mas que ó, eu gosto, inclusive, quantificar, né? Como que tem tido mais editais que falam em questões afirmativas. Então, eu acho que esse é um momento muito importante também de trazer. Então, eu queria abrir falando isso. E também, Carol, queria comentar com você, né, com todos aqui, que a gente começou a perceber bem essa trajetória que você está falando, né, de começar a discutir identidade. Eu acho que cada um na sua escola começa a levar e ter um pertencimento desse assunto, né? Mas que a gente visualiza que se todas as nossas boas intenções não se tornarem políticas, e política não precisa necessariamente ser uma política pública no sentido do governo, né? Mas política da instituição. Então, Isso. você também pode ficar com a mesma sensação do registro que não é feito e você perde a iniciativa, né? O nosso trabalho é para que, como diz o Ailton Krenak, ele fala assim: o amor é maravilhoso, todo mundo luta e a gente precisa lutar pelo amor. Mas se o amor não se torna uma política, ele não se materializa. Então, eu acho que vale muito, né? A gente está hoje, aqui agora, discutindo um exemplo de uma ação que se torna política. Isso. Então, assim, aí aqui está a minha apresentação, eu já me apresentei. Eu acho que muita gente que está aqui hoje até me conhece, já vi a Adriana, minha colega no Instituto Verde, já vi um monte de gente conhecida, mas fica aqui o registro para quem for assistir ainda não me conhece, né? É, E aí nós vamos começar falando de algumas cotas, né? Eu, como historiadora que sou, gente, eu não consigo começar no tempo presente, eu tenho que voltar um pouquinho sempre, né? E eu acho que é muito importante a gente fazer isso. Então, quando a gente fez o registro lá no quadrinho que eu compartilhei com vocês, até a hora que eu vi, a gente estava falando nas cotas raciais, falava em cotas de pessoas com deficiência, então foi o que estava aparecendo de registro, é o que está muito vivo para a gente. E a gente encontra muita resistência com a temática de cotas, né? Eu acredito que quando a gente tem um trabalho como esse que a gente está fazendo hoje, geralmente as pessoas vêm por aderência à temática, porque se interessam. Quando a gente vai fazer um trabalho compulsório nas escolas, né, ou instituições, ou empresas, e as pessoas são obrigadas a participar, algumas vezes a gente encontra resistência, né? As pessoas argumentam contra, enfim. Então, eu sei que aqui eu estou falando com um público que, de alguma forma, tem um desejo de falar da temática. Mas é importante que a gente conheça, né, um pouco essa trajetória para entender por que é reparação, né? A gente sabe todo o histórico de escravização no Brasil, a gente sabe todas as sequelas que isso deixa para o povo negro, né? A gente pode conversar sobre isso em outro momento, mas a gente falando em termos de cota, que é o que é uma reserva, né, de vagas, a gente vai ver que no Brasil houve uma série de cotas ao longo da nossa história. E nem sempre foram cotas para reparar alguma coisa. Então, se a gente olha para isso, a gente fortalece no nosso argumento de por que ter cotas raciais hoje, né? Então, a primeira cota que eu vou trazer é o decreto 528 de 1890. 1890 é o mesmo ano da lei de vadios e capoeiras, que condenava a capoeira, condenava as pessoas que não trabalhavam, fazia, né? É o mesmo ano que condena quem não trabalha, que fala que não trabalhar é crime. Existe um decreto incentivando a imigração, né, de europeus para o Brasil e limitando a entrada na lei está escrito assim, indígenas de Ásia e de África. Então, na lei está escrito assim. Então, o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou incentivando pessoas vindo da Europa, virem da Europa. E aí, lá na escola, a gente aprende assim: os migrantes europeus vieram para substituir a mão de obra escravizada, para ter mão de obra. Como que não tinha, né? Na verdade, veio para poder trazer o desemprego para a população que tinha acabado de ser liberta, que acabou de ser liberada da escravização. Então, eu tenho uma lei de cotas, então eu limito. Então, qualquer imigrante que fosse europeu, ele tinha liberdade de vir. Quando fosse africano ou eles chamam de índios da Ásia, né?
precisava de ter uma autorização do Congresso. E aí a gente também tem uma política eugenista, não só no sentido racial, mas no sentido da pessoa com deficiência, porque trata o sujeito apto ao trabalho. Então, a pessoa, para vir, ela não podia ter moléstia, ela não podia ter deficiências, ela tinha que vir íntegra para o trabalho. Então, a gente precisa olhar para isso. Olha só, a gente está criando além de toda aquela história da escravização que a gente já conhece, nós estamos criando ali uma cota para trabalhadores europeus virem, né? Então, quando a gente tem parentes que vieram imigrando de Europa nesse período, se algum de vocês tiver, pode ver que na documentação, mesmo quando era criança que vinha profissão, porque era tudo muito ligado ao mundo do trabalho, tudo muito pensando nessa mão de obra. Então, minha bisavó tinha 3 anos, e lá no documento dela tem a profissão. Como assim, 3 anos ela não tem profissão, mas era a profissão do pai dela, que no momento eu não vou me lembrar. Mas, então, tudo muito ligado à profissão. E aí, isso vai tendo um impacto no Brasil, né? E o Brasil vai mudando na Primeira República, e a gente chega na Era Vargas, lá na década de 30, em que a gente vai ter uma outra postura, a gente vai ter uma mudança, né, no posicionamento do Brasil em relação aos estrangeiros, e aí a gente vai ter a Lei dos 2 terços, que é uma lei muito interessante também. O que é essa Lei dos 2 terços, né? É uma lei que ela vai falar de novo, gente, tratando do mundo do trabalho, né? A gente não tem como a gente discutir questão racial, né? Vou fazer um parêntese aqui, sem discutir mundo do trabalho. Está intrinsecamente ligado. Então, o Vargas, ele vai, né? O governo Vargas vai sancionar a seguinte lei: para empresas, instituições, a partir de 5 funcionários, eu tenho que sempre garantir que 2 terços sejam brasileiros. Então, começa a ter uma proteção agora, o brasileiro começa a ser valorizado. Então, a gente vê um outro momento de cotas. E aí, essa lei, lógico que ela fala muito mais que isso, né? A gente não vai tratar dela aqui o tempo todo, mas ela fala, por exemplo, em caso de demissão, a preferência de demitir primeiro o estrangeiro e manter o brasileiro. E isso tudo vai levar a gente para um segundo momento, que é a lei de cotas migratórias, em que o governo Vargas vai diminuir em 2%, olha, só vai poder passar a entrar no Brasil 2% daquele número de pessoas daquela localidade que entrou até então. E aí, gente, o que a gente está dizendo? Que vão entrar. E aí era uma preocupação muito grande com os asiáticos, tá, gente? Com a migração asiática nesse momento. Então, o que está dizendo? Que só europeu vai entrar, porque se antes era só europeu que entrava, já tinha uma restrição, já entrava menos asiático e africano, então a gente vai restringir mais ainda. Então, isso tudo são cotas, né? Quando eu faço reservas, quando eu limito, ou quando eu amplio, ou quando eu separo o número de vagas. Então, tudo isso a gente está falando de cotas. Estou trazendo isso para a gente ir refletindo, porque a gente tem um costume muito grande no Brasil de discutir a cota pura e simplesmente a de 2012. Mas a gente está o tempo inteiro. É uma nação construída através de cotas. A República nasce criando reservas de mercado e cotas para as pessoas ocuparem lugares sociais. Então, quando a gente lembrar das cotas de agora, da discussão, a gente tem que lembrar por que a gente está falando isso. Eu queria só fazer uma parte aqui também. Tem alguém do Rio de Janeiro, gente, aqui? Com a gente? Se tiver, fala. Por favor. Tem gente do Rio de Janeiro aqui. Então, gente, no Rio de Janeiro tem um hospital que chama Miguel Couto, não tem? É a Beni? É isso? Gente, boa noite, posso Boa falar? noite. Pode. Eu estou aqui com o nome de Abemi porque é o Ah, nome que eu fui recém-coroada, né? Vamos pensar assim, de um nome Yorubá. Mas eu sou a Beth da, do, da- do Movimento Preto e eu só vim oi, passar Beth. rapidinho Oi, aqui Beth. para poder Legal. sair. Bom, eu só queria fazer uma colocação que eu também já vou ter que sair para um compromisso na escola mesmo. A gente vai fazer um cine também na escola e tem várias coisas interessantes. Mas no caso aqui, Carol, que você colocou, Hum, eu queria ressaltar que uma fala da Sueli Carneiro, ela fala assim,
A solução que as elites dos descendentes europeus dão para a eliminação dos africanos e seus descendentes, após a abolição, se faz com a abertura, né, dos imigrantes europeus para clarear a população, determinando, né, destinando, eliminando negros e indígenas. Foi um projeto muito bem sucedido, pois em menos de um século, todos os postos de trabalho, né, com salários, os melhores salários, e as regiões mais bonitas do país foram sendo ocupadas pelos descendentes de europeus. E esse projeto foi bem sucedido, porque o país todo, nos melhores lugares, foram ocupados pelos descendentes europeus, e só não funcionou 100% pela extraordinária resistência, né, da população negra. Eu achei muito forte, né, porque quando a gente está falando de cotas aqui, né, a chegada dos imigrantes foi de bastante acesso, né, de bastante, porque na realidade quando a gente fala de cotas, né, quer dizer, você destina uma parte daquele direito para um grupo, né? E no caso, né, quando a abolição foi realizada, ocorreu totalmente ao contrário, né? Os negros foram deixados à mercê, e os direitos, né, quando a gente pensa né, no bem-estar, acesso à terra, né, acesso aos postos de trabalho, foram destinados aos descendentes, aos europeus, né, que vieram para cá, né? Então, a cota também não se resume apenas, né, ao trabalho, né, ao acesso, mas também à terra, né, o acesso à terra, né, que foi algo que foi proibido, né, para os africanos, né, e também seus descendentes, né, exceto, né, a lei depois que trouxe o acesso à terra aos quilombolas, né. Então, assim, essa questão das cotas é algo bastante significativo, porque a gente tem realmente essa questão da reparação, é algo que, se nós não tivermos esse olhar, né, as pessoas não compreendem, né, o porquê que a gente está falando de cotas, né, qual é o resultado do pós-abolição para as comunidades indígenas e africanas, né, aqui no país, né. Então, entender todo esse contexto, né, de estarmos neste hoje, neste agora, né, falando sobre isso, depois de 134 anos de pós-abolição, né, que a gente está fazendo as contas aí, é recente, né, é bastante recente ainda, a escravidão está aí ainda, né, em alguns descendentes, eu consigo recuperar ainda as memórias dos mais velhos da minha família, desse tempo ainda, né, então não é algo muito longe, muito distante, né. Então, realmente, se pensar na cota, que é destinar, né, um direito a um grupo, né, então isso já tem acontecido desde a chegada dos imigrantes aqui. Então, eu acho que está sendo muito bem colocado aí pela Carol, e a gente entender esse contexto histórico para realmente, né, chegarmos numa ação das escolas Waldorfs, de também possibilitar, né, às pessoas pretas e indígenas esse acesso vai ser de fundamental importância. Eu só queria colocar isso, gente. Obrigada. Obrigada, Beth, pela contribuição, viu? Que bom que você está aqui. Aí, gente, tem alguém do Rio? Só para a gente retomar um pouquinho, foi muito importante a fala da Beth, né? Da gente entender mesmo como que a gente chega hoje, o que que a gente faz hoje, né? Acho que não tem ninguém do Rio, né? No Rio de Janeiro, tem um hospital que chama Miguel Couto, vocês já ouviram falar? Sim. Né, bem famoso, assim. Então, Miguel Couto, gente, foi um médico eugenista, que foi um dos responsáveis por essa lei de cotas migratórias. Ele lutou fortemente no Congresso e fazia, né, ele fazia várias falas, porque ele acreditava mesmo que precisava de geneticamente melhorar a população brasileira. Então, ele trouxe, ele foi um dos que fomentou o
Congresso Eugenista de 1929. Então, a gente homenageia, né, eugenistas. Então, tem Nina Rodrigues em Salvador, que também é um eugenista, tem Miguel Couto no Rio de Janeiro. Então, o foco não é esse, né? Mas a ideia é para a gente não perder, assim como a gente tem que conhecer sujeitos novos na história, a gente precisa reler esses nomes e entender. Então, ele teve um grande papel desde a década de 20, entrando pela década de 30 afora, pensando nessa coisa de cotas e pensando ativamente nessa ideia do branqueamento da população e com esse pavor, né, a ideia da mestiçagem, a mestiçagem no Brasil como algo ruim, que a gente precisa de fazer algo com ela. E aí, nessa esteira, né, de tudo isso, e pegando isso que a Beth trouxe, da dificuldade do acesso à terra, se a gente tivesse voltado lá em 1850, a gente ia ver a lei de terras, que também dificultou o acesso da população negra à terra. A gente vai ter uma outra lei de cotas, que é conhecida a lei do boi. Né? Quem já fez algum curso, assistiu alguma palestra minha, já deve ter ouvido falar. A lei do boi era uma lei que de 68, ela durou até 85. Eu já era nascida, essa lei ainda estava em vigor. Era uma lei de cotas que propunha cotas para o ensino agrícola, né? Então, 50% das vagas para agricultores ou filhos de agricultores que residissem na zona rural e 30% para filhos de agricultores ou agricultores residentes nas áreas urbanas. Não determinava, né, a posse que a pessoa tivesse que ter, mas a avaliação dessa política ela vai mostrar que quem conseguiu esse acesso, né, foram, na verdade, os filhos dos fazendeiros. Então, toda lei de cotas ela visa reparar, né, ou privilegiar alguma coisa, e a gente precisa depois fazer uma avaliação dela. Então, ela foi revogada. Então, 80% das vagas nos cursos de ciências agrárias e veterinária, então agronomia, enfim, toda essa, eram reservadas. Então, tinha uma reserva. Então, já tinha política de cotas universitárias. E a justificativa era evitar que as pessoas das áreas urbanas acessassem esses cursos como de forma privilegiada, né? Mas, na verdade, era uma forma de perpetuar ali esse conhecimento rural e tinha uma relação muito estreita com o adiamento e né, para abortar a ideia de uma reforma agrária no Brasil. Então, era uma lei que conversava muito com isso, com a ideia de não permitir uma reforma agrária e com a ideia de ir barrando, né, e de perpetuando, na verdade, as pessoas no poder lá na área rural. O agronegócio, na verdade. Então, até 85, essa lei existia. Então, gente, para a gente conhecer, né, que não é não é uma novidade, né? Cotas não são novidades. Gente, alguém tem alguma pergunta até aqui? Eu acho que, né, podem ficar super à vontade para levantar a mão. Para Maraísa, se chegar alguma pergunta aí, você pode nos sinalizar, tá bom? Que a gente vai fazendo. É importante a gente fazer em forma de conversa. E aí, gente, a gente tem A hoje, né? Carol abriu o microfone, Carol. Outra Carol. Então vamos lá. Oi, Carol Xará. Na verdade, acho que como mulher branca, assim, né, para mim, neta de imigrantes, etc., eu acabei de descobrir que a cota não é uma novidade, assim. Na verdade, acho que essa fala, esse resgate histórico que você faz, vem muito desse lugar de repensar essa perspectiva da cota, né? Com um outro olhar. Então, só queria pontuar isso para te agradecer também, porque, na verdade, é novidade, sim, para muita gente. E essa reflexão é muito necessária. Obrigada, Carol, pelo retorno, assim, importante, né? A gente saber que está acrescentando de fato. Por isso que o quadrinho lá do início, se der tempo, a gente faz o quadrinho do final. E aí, gente, hoje a gente tem lei de cotas, a gente tem Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem uma série, né, de documentos visando a reparação
e que a gente só consegue vislumbrar esses documentos. Daqui a pouco, eu sou a mulher da linha do tempo, tá, gente? Daqui a pouco vem outra. E aí a gente vai conseguir ver isso a partir de 88, né? Muito devagarzinho, 88 com a Constituição, depois a partir do ano 2000. Só que em 1983, gente, Abdias do Nascimento, não sei se todo mundo conhece, eu falhei, não coloquei o nome dele aqui, mas bom, né, que tá gravado, vai todo mundo poder acessar. Então, Abdias do Nascimento, quando ele era deputado, ele já propôs, ele já fez um projeto de lei que nunca, né, gente, foi à frente, ele não chegou a existir, mas tudo isso que a gente acha fantástico hoje, que a gente está, né, assim, esmiuçando, que está desdobrando, já estava lá no projeto da Abdias, desde o que está no Estatuto da Igualdade Racial até políticas de cotas. Então, o Abdias do Nascimento, ele, em termos parlamentares, né, legislativos, ele foi o precursor dessa ideia toda. Então, está aqui, né, o que visava o projeto de lei? Visando a implantação do princípio da isonomia social do negro em relação aos demais segmentos étnicos da população brasileira, conforme assegurado pelo artigo 153, parágrafo 1º da Constituição da República. Então, o que está dizendo aqui, né? Eu vou parar de compartilhar um pouquinho, que eu gosto de ver. Depois eu volto. O que ele está dizendo ali? Que ele está apenas criando mecanismos para que se cumpra a Constituição. Se a gente não fizer nada, a gente não vai conseguir ter uma isonomia social. Então, é isso que ele está dizendo, isso que a gente fala hoje, que eu falo tanto, né? Que às vezes eu falo que pode parecer uma novidade, que muitas pessoas, né? Porque a gente ainda não conseguiu, mas lá em 83 ele já tinha essa nitidez de visão, né? Que a gente pode considerar que é ali a primeira iniciativa, a primeira porta aberta para que, de fato, a gente tenha as legislações que tenham hoje. E aí, vamos voltar. Então, quem não conhece, gente, Abdias de Nascimento, é um nome que é muito interessante para a gente, né, para vocês conhecerem, para vocês pesquisarem. Quem está aqui em Minas, está com obra dele em Inhotim, ou quem vier por aqui, né, tá no 4º ato, né, já, enfim, tá um longo tempo aqui em Inhotim, trazendo as obras dele, enfim, e é um nome importante, né, para quem quiser conhecer e entender mais, tanto de arte, cultura, política pública, ele é um sujeito que abrange ali muitas coisas, então fica aí essa sugestão para conhecer Abdias. E aí, a gente, de fato, vai passar para as cotas que a gente conhece, né? De fato, a gente vai chegar no que a gente está falando aqui hoje, né? Então, a gente começa com a Constituição de 88, quando o racismo é criminalizado. E aí é interessante, gente, porque primeiro vem o crime de racismo. Isso é só uma parte, tá? É porque são muitas janelas que abrem, eu não posso deixar de falar. Primeiro vem o crime de racismo, depois que vem o de injúria, né? Primeiro criminalizou como racismo. O que é o racismo? É quando considera-se que um coletivo foi atingido, e depois vem o de injúria, que agora está equiparado ao racismo, que é um crime que permite fiança, que abranda um pouco, né, a punição. Então, mas a Constituição de 88 abriu portas para isso. A própria Lei 10.639 e a 11.645 vão abrindo portas para a gente chegar no entendimento das cotas que a gente tem hoje. E o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, que é um documento que eu recomendo, assim, super leitura, porque ele vai trazer uma super explicação de vários termos e de várias ações que a gente pode fazer quando a gente estiver um pouco perdido. O que eu faço, né? O que eu posso agir de forma antirracista? O Estatuto da Igualdade Racial, ele dá um panorama, assim, do que pode ser. E, finalmente, a Lei de Cotas de 2012, que é o que a maioria, né, de vocês já sinalizou que conhecia, né? Então, o que fala? Mas antes de 2012, em 2004, foi a primeira experiência de cotas, foi na UERJ, por proposta da Benedita da Silva. Então, mais uma vez, a gente precisa acessar os lugares, né? Muitas pessoas brancas, amarelas,
de outras etnias, elas podem e devem ser aliadas. A gente precisa desse engajamento. Mas a gente precisa chegar nos lugares, a gente precisa ter a caneta na mão, porque a gente consegue, com a caneta na mão, saber muito melhor quais são as nossas necessidades. E aí, por que eu estou falando isso? Porque Benedita da Silva, né, outra mulher, né, que é super importante para o movimento negro e para as conquistas que a gente tem, que sugiro conhecerem mais, né? Abdias Nascimento já é falecido, mas Benedita está aí atuante. Então, fica essa sugestão. Porque ela era governadora, né, do Rio de Janeiro, que foi possível isso. Então, foi a primeira experiência de cotas na universidade, e com certeza isso influencia, né, todo um sistema nacional. A gente está falando de Rio de Janeiro. Então, depois a gente tem, na sequência, a Cris já mencionou, a segunda universidade vai ser a UNB. Então, as duas capitais aí do país, né, as duas últimas, né, capital do país, Rio de Janeiro e Distrito Federal vão implementar, né, as cotas, e aos poucos as universidades vão criando mecanismos, né, de ações afirmativas. Então, o que são as cotas? Ela no caso das cotas raciais, é uma parte, é um pontinho ali de um conjunto de ações afirmativas para a gente promover a equidade racial no país, para a gente promover a qualidade de vida para a população negra e para a gente diminuir todas as mazelas que a escravização deixou né, de sequela para a população negra. Então, é um pontinho, né? A gente pode fazer um monte de coisa, mas ela é importante porque ela promove reparação. Então, a gente vai entender um pouco desse conceito de reparação também. Alguém quer fazer uma pergunta, gente? Tem alguma pergunta por aí? A Tem gente pode... duas no chat, Carol. Da Carol Podemos. Osores e da Luísa. Bom, da Carol, a Carol coloca. Quer falar, Carol? Não? Então vai. A proposta da lei do Abdias é considerada a primeira iniciativa ou proposta de política afirmativa de reparação? Que chegou a ser um projeto de lei, sim. É a primeira que chegou a ser projeto, né? Que chegou a ser apresentada. Na nossa história recente, né? Lá, logo que teve a abolição, tiveram algumas tentativas, pensaram assim, o que a gente pode fazer e tal, mas nada que chegou a virar um projeto, não. Ah, sim. E a Luísa comenta que na UNB, na UNEB, na Bahia, teve implantação em 2003. Isso, a UNEB é estadual, né, Luísa? UNEB. Isso. Então, tem, né? Deixa eu ver se ela respondeu. Isso, a UNEB é estadual. Isso. Então, sim, a UNEB realmente ela é pioneira, né, nesse sentido. Então, a gente tem, né? E o que é a lei de cotas, gente? Foi uma lei que foi criada, então, ela teve, né, uma articulação muito grande de uma bancada progressista. Então, a importância da gente ter uma bancada progressista para a gente conseguir manter essas políticas. Ela foi criada para ela ter um prazo de revisão de 10 anos. A ideia é que a cota ela fosse algo transitório, né, que a gente consiga fazer uma reparação e que a longo prazo a gente não utilize mais as cotas, e que teria uma revisão em 2012. Então, o que ela previa? Ela previa algo combinado, né, com uma ação socioeconômica de reserva de vagas nas universidades públicas para pessoas negras. E aí a gente teve uma grande resistência para essa política de cotas. Alguns intelectuais, inclusive, muito progressistas, e aí eu vou trazer um caso para contar aqui, foram contra essa política de cotas. Houve uma grande resistência, mesmo de pessoas que a gente considera progressistas. E mesmo em meio a tudo isso, conseguiu-se, né, que as cotas fossem implementadas. As universidades elas têm a liberdade de fazer algumas adaptações ali dentro do mínimo ali, né, de
de obrigatoriedades, né? Então, cada universidade ela vai ter lá a sua comissão de ações de cotas, enfim. E foi um processo muito interessante, né? Porque no início tinham fraudes, né, gente? Tentativas de fraudes, uma série de dificuldades, porque a cota ela trabalha com autoclassificação. O que é autoclassificação? É como eu me classifico. Né? Então, eu vou me classificar e vou dizer ali, então, nos documentos, eu vou dizer, né, que cor eu sou. Então, no início, era isso que valia, né? E bastava isso. Com o tempo, criou-se a necessidade de criar as bancas de heteroclassificação. Então, hoje, como é que isso funciona? Eu faço, né? A pessoa faz a inscrição, a pessoa se autodeclara, mas ela vai passar por uma banca de heteroclassificação. Eu conheço, né, mais a da UFMG. Cada uma vai ter uma composição, tá, gente? Na UFMG são 5 pessoas na banca. Então, para não dar um empate. Então, a pessoa vai, vão olhar para a pessoa e vão dizer se a pessoa é negra ou não. Gera muitas questões, né, essas bancas, mas os treinamentos, gente, eles são muito bem feitos para a pessoa participar, para ela ser uma pessoa da banca de heteroclassificação, não é arbitrário, né, não é ali pelas simpatias ou antipatias, é realmente com critérios, mas isso é para quê? É para uma proteção da política pública, né? Então, quando a gente vê alguns casos de fraude nessas políticas, viram escândalos, sai para capa de jornal. Isso tudo só é possível porque existem formas de proteção para essa política, né? Então a gente precisa ter esse olhar também, porque muitas vezes a gente vai olhar só para a fraude, né? E não vai olhar que na verdade isso são as exceções. Então as bancas de heteroclassificação, elas servem para isso, né? Para ela proteger essa política e para aprimorar. Então, essa política, ela tem 10 anos, 11 anos agora, né? São 11 anos de política de cotas. Existe esse cuidado com essa proteção e ela teve uma mudança agora em 2023. A Marina está com a mão levantada, daqui a pouco eu falo da mudança e dos efeitos disso. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom, obrigada. Carol, tem uma pergunta sobre isso. Nós fizemos adaptações ao nosso edital de bolsas este ano, para 2024, inspiradas numa escola, numa outra escola Waldorf, em que separem 2 modalidades, as vagas afirmativas, que são as bolsas integrais, então são exclusivas para pessoas, para crianças negras, e aqui, como a gente está em Ubatuba, a gente incluiu indígenas e quilombolas, caiçaras, né? De comunidades tradicionais. E a outra modalidade, que são as vagas parciais, as bolsas parciais, e daí entram todas as outras pessoas, mas também existe um ranking de critérios de pontuação para que também sejam privilegiadas dentro dessa modalidade de bolsas parciais, para que as crianças negras também sejam privilegiadas. Então, por exemplo, a nota tem 10 pontos para uma criança que seja negra, ainda que esteja dentro da bolsa parcial. Então, isso a gente ficou bem feliz com essa mudança, porque a gente conseguiu direcionar assim, exclusividade, né? Nas vagas, tanto nessas vagas afirmativas, que são as integrais, como também nas parciais, garantir a preferência. E nesse edital que a gente estudou, que a gente adaptou, tinha essa bancada como eu não me lembro como você chamou agora, como é que Banca você de falou? heteroclassificação. Isso. Então, tinha lá estava no edital que, caso a comissão entendesse ser necessário, que a família seria chamada para uma entrevista e para uma conversa. E a gente se sentiu muito insegura, assim, de fazer isso. Primeiro porque somos mulheres brancas, eu não me sinto nem um pouco à vontade de fazer isso, a gente não tem qualificação técnica, né? Então a gente falou, não, para esse ano a gente não dá conta de estudar e entender como que a gente vai fazer. Então a gente tirou e falou, não, né? E como não é um volume tão grande né, não são bolsas, vou chegar a centenas, ou, né,
nem dezenas, né? São poucas. Então, acho que a gente entendeu que estava num ambiente ali mais tranquilo, mais controlado. Então, a gente tirou essa parte do edital, mas com a função de estudar isso mais para frente. E não é que apareceu um pepino, uma família, ela não se autodeclarou. E ela não declarou a criança negra, mas ela solicitou a vaga afirmativa. E aí a gente teve que enviar um e-mail e falar o que aconteceu, por que você não se autodeclarou? Ela falou, porque o meu marido, o pai da criança, é negro, eu sou branca, oriental, e a minha filha, ela é branca, oriental. Então, eu não me sinto à vontade de declarar minha filha negra, porque vocês vão olhar para ela, ela não é. E a gente não soube o que fazer com isso, não soube. Então, acho que é um relato aqui de como a gente não sabe lidar com as situações. A gente está estudando muito, né? Mas a gente se depara com situações muito difíceis e principalmente eu como mulher branca nem imagino, né? Não está em mim pensar nisso, né? Então, talvez uma pergunta que eu tenha a você, assim, se esse caminho está certo, assim, de não fazer algo que está lá porque a gente não se sente preparada para isso, não tem nem lugar de fala, e se existe essa característica de que tenha representatividade nessa bancada, né, que seja uma prerrogativa de que tenha essa representatividade, seja feita por pessoas pretas ou indígenas ou quilombolas, né? E nesse caso, assim, dessas coisas, o que a gente faz, né? A gente pede socorro para quem? Porque acho que é isso, nas escolas a gente está tentando se estruturar, né? Eu percebo que a gente está nesse movimento de estruturação, mas a gente ainda fica... Para onde que a gente pede essa ajuda, né? Para quem que a gente grita socorro? Obrigada, Marina, acho que sua pergunta é ótima. Seu caso acho que ilustra muita coisa que dá para a gente explicar algumas coisas, assim. Primeiro, né, eu concordo com vocês que é início, né, que é uma primeira experiência, então vocês ainda não estão precisando fazer uma proteção para essa política, vocês ainda estão contando com essa comunidade. Para ter bancas de heteroclassificação, é preciso um treinamento, é preciso que as pessoas passem por isso, né? Por um estudo mesmo. Então, é muito prudente isso que vocês estão fazendo. Eu acho que vale muito essa confiança para criar na comunidade, e os casos vão aparecer e vocês vão lidando com eles um a um, né? Uma coisa importante para a gente falar. Autoclassificação, como a gente se relaciona racialmente no Brasil, é como o outro me vê. Então, né, para esse grupo que está aqui hoje, para quem for ouvir a gente, não adianta eu falar para vocês, né? Eu, Carolina, vocês estão me vendo aí, né? Para quem me conhece pessoalmente, fica até mais nítido, porque a câmera distorce. Não adianta eu falar assim para vocês que eu sou italiana. Porque minha avó era italiana, não adianta, gente, não vai colar, né? Talvez a minha prima Fernanda, que assim, né, pariando idade comigo, ela vai falar que ela é italiana e ela vai ser italiana, mas eu não, porque isso não está ligado à origem, está ligado ao que a gente vê, né? Está ligado ao que a gente vê. Não adianta eu falar nada, né? Então a gente não está falando de origem. Se fosse outro país, nos Estados Unidos, em algum lugar que trabalha com a ideia da gota de sangue, vai funcionar. Então, essa mãe, quando ela não sabe classificar, ela está sendo honesta, né? Porque talvez eu não conheça a criança, talvez olhando para a criança, ela é uma criança que não vai ser lida como negra. E aí, se o edital é para criança negra, ela não vai entrar como vaga afirmativa. Se o edital fosse, queremos famílias negras nessa escola, talvez entrar. Então, assim, o edital é para criança, a gente quer a criança diversa aqui. E aí, aproveito também porque veio aqui no chat, né? A Rosana falando que a mãe é negra, o pai branco, e que ela acaba sendo lida como parda. O pardo é negro, tá, gente? Porque negro é preto mais pardo. Se a gente, né, eu sou negra, né? Eu sou lida como uma mulher parda, mas eu sou negra. Então, quando a gente tem um edital que são para pessoas negras, o pardo entra. Então, Rosana, se você é uma pessoa, né, uma mulher parda, entra, tá?
Aí é isso, né? O pardo, aí a gente pode. Aí, Cris e Maraísa, a gente já faz depois uma conversa de colorismo, a gente já marca uma conversa de banca de heteroclassificação, que são muitos assuntos, né? Mas é Importante. isso. O pardo, algumas vezes, ele vai transitar em alguns lugares, vai depender do contexto. Mas o pardo, gente, ele só vai transitar quando for conveniente para a branquitude, né? Quando a branquitude quiser desqualificar algo. Então, pardos, né, que estiverem aqui nos ouvindo, não ache que você é branco, em algum momento que o branco te falar que você é, né? Na verdade, essa ideia ela só beneficia, de fato, as pessoas brancas, porque não tem, né? Não vai ser lida como branco. Então, os dados estatísticos, tudo vai mostrar que o nosso desempenho, né, enquanto coletivo, vai estar muito mais próximo das pessoas negras. Então, né, assim, Marina, respondendo muito pouquinho assim, né, com as poucas informações que eu tenho, eu acho que o caminho é estar sempre revisando a política da instituição, é sempre estar olhando para a situação que aconteceu e revisar, e quem estiver à frente disso, procurar fazer um estudo mesmo, né, fazer uma formação, porque aí lugar de fala, Marina, todo mundo tem. Só que você tem que lembrar que seu lugar de fala é de uma mulher branca, né? Você não pode esquecer que é daí que você está falando, e isso é muito importante. E é importante, sim, que tenha uma diversidade nessa. Se chegar a criar-se uma banca, né? Enfim, se chegar nesse ponto, é importante ter diversidade. Mas como é que a gente tem a diversidade se de repente não conheço a comunidade escolar, mas se de repente essa comunidade escolar também não tem a diversidade, né? O que vai vir primeiro? Então, é muito importante que estejam acontecendo os editais, é muito importante que a movimentação aconteça, e à medida que as situações forem chegando, a gente vai resolver, porque enquanto não chegam as pessoas pretas nos lugares, enquanto não chega a situação, a gente não tem, às vezes, o conflito, às vezes a gente não tem o problema para resolver, porque estamos todos segregados, não estamos lá ocupando os espaços. Então, o que eu posso te dizer nesse momento, não sei se te responde, né, é esse caminho mesmo, né? Gente, mais alguém quer trazer alguma... A Cat também colocou ali no chat uma. Passo pela mesma situação, e quem olha me classifica parda e não negra, porque não sou retinta. Não sei se ela quer comentar. Quer comentar? Quer? Boa noite. Boa Eu noite. passo a mesma situação, né? Minha mãe negra, meu pai branco, e aí quando eu me classifico como negra, falam, não, você não é negra. Até na família mesmo, né? Não, você não é negra. Não, você não pode pedir cota. Não, você não tem direito, né? E eu passo por isso também, até em classificação em relação a vagas de emprego e tudo isso, principalmente vaga de emprego. Cat, é o seguinte, não, né, em termos de políticas públicas e de políticas institucionais, não tem isso. O pardo, ele é negro, né? E se a gente for olhar, se a gente for pegar a lei na íntegra de cotas, ela vai ser muito nítida com isso. Ela vai dizer pretos e pardos. Então, para fins disso, né? Agora, quanto à família, né, gente? Algumas pessoas já me ouviram algumas vezes falando, quando a gente vem de família interracial, muitas vezes o afeto impede que as pessoas leiam a gente como negras, porque o racismo, às vezes, intrafamiliar, ele é tão forte que é muito difícil para aquele seu parente branco, que é racista, estruturalmente falando, olhar e admitir que alguém que ele tem um afeto muito grande é negro. Então, o pardo, as famílias interraciais passam por isso, né? Mas é isso, para fins de políticas, não tem discussão, né? E é uma agressão muito forte o outro querer classificar a gente racialmente, né? Porque a gente sabe como a gente é lido, a gente sabe como que o nosso poder de compra é duvidado, né? Nos lugares, a gente sabe como que a gente é perseguido, a gente sabe qual que é a nossa vivência racial. E essa desvalidação, ela é muito problemática, né? Aí, gente, pode falar. Desculpa. Carolina, se você puder explicar um pouquinho mais em relação à autodeclaração,
Eu acho que é bem importante, assim. Isso. Então, no Brasil, a gente trabalha com autodeclaração, a gente se classifica, né? A gente fala nossa cor. Então, por exemplo, no IBGE, na escola, eu não posso, eu posso, né? Eu posso estar lá morrendo de ver a pessoa branquinha querendo se declarar de outra cor. Eu não vou falar nada, né? A pessoa tem que se autodeclarar. É a forma como a gente lida com os dados estatísticos hoje. O que a gente pode fazer é orientar as pessoas para que elas sejam mais honestas possíveis com essa classificação, para elas saberem que vai interferir nas políticas públicas se a gente distorcer os dados. Agora, quando a gente tem casos de políticas públicas, pode sim ter uma forma de averiguação externa. Então, para casos de concurso, aí que a gente vai entrar mais um pouquinho na lei de cotas, né, de 2012 e agora a mudança de 2023, a gente fala um pouquinho sobre isso, tá, Kate? Então, o que acontece? Em 2012, teve a lei de cotas, já conseguimos ter, após 10 anos, um balanço dessa lei de cotas, e aí eu vou trazer o caso da Lília Soares, da historiadora, que já esteve, inclusive, eu acho que em alguma vivência aqui da federação, não me lembro, mas enfim, que é bem conhecida. Ela foi uma das intelectuais que assinou contra a lei de cotas. E isso é muito interessante, porque aí ela conta, né, tem várias entrevistas dela contando que ela assinou contra a lei de cotas, ela fez parte de um grupo de intelectuais que não era a favor, porque ela acreditava que feria os princípios da democracia, dos princípios democráticos, e ela foi bem resistente a isso. E com o passar dos anos, com o passar do tempo, quando ela foi recebendo os cotistas na universidade, ela foi percebendo a qualidade que isso foi trazendo, inclusive para a aula dela. Então, uma das entrevistas dela, ela conta que ela se deparou com exigências de começar a ter autores negros nas referências dela. Ou seja, né, ela foi forçada a elevar o nível dela, né, de estudo ali, de empenho, para atender essas novas demandas que estavam chegando. Então, a gente consegue mensurar hoje, né, e tem estudos falando sobre isso, do impacto que foi a população negra chegar na universidade, diferente do que se proclamava, do que se acreditava que poderia acontecer, com a chegada dos cotistas, né, vai diminuir a qualidade, vai não sei o quê, tinha uma série de questões, né, envolvendo os cotistas. Hoje a gente já tem dados, a gente já consegue avaliar essa política, a gente já conseguiu aprimorar essa política. Em 2012, ela deveria ter sido, 2022, ela deveria ter sido revista. E não foi, né? A gente sabe que não foi, teve uma ideia de que ela nem continuasse, e agora, em novembro, foi sancionada uma revisão e ampliação da lei de cotas, ou seja, teve um impacto na universidade, na entrada dos estudantes, mas ainda precisa de continuar tendo cotas, né, para estudantes negros, e aí houve um acréscimo das cotas para quilombolas, comunidades tradicionais. Então, isso foi expresso, né, na lei. Então, já tem então nos editais agora, a gente já consegue ver esses recortes, como que aquela reserva de vagas ali, ela vai vir combinada com outras políticas, então não é uma política ali arbitrária, ela tem combinações que levam, inclusive, em consideração a proporção de pessoas naquele território, de determinada comunidade. Então, são políticas que são estudadas, né, para que, de fato, ela impacte as pessoas. E aí, aproveitando para falar das políticas de cotas, né, para entrada na universidade, existem também as cotas para os concursos públicos, né? Então, nas universidades, ela está com uma combinação ali de estudo na rede pública, então tem uma combinação social, então é uma discussão longa no Brasil, da questão racial ou social, a gente vai ter cota social ou racial, e o brasileiro tem uma tendência muito maior a aceitar quando a cota ou quando o edital ele é social, a gente é muito mais aberta a isso, né, do que
a questão racial, mas tem uma combinação. Agora, a gente também tem vagas, né, para concursos públicos. Então, não são todos os órgãos que aderem essas cotas para concurso público, ainda não tem a mesma proporção do que a gente tem na entrada para a universidade, mas também existem cotas para emprego, né? Então, isso é possível, porque a gente está formando uma geração de pessoas negras ali que estão se escolarizando mais, mas a gente precisa que isso impacte no mercado de trabalho, a gente precisa que isso impacte na renda. Então, lá naquele projeto de lei do Abdias de Nascimento, lá de 83, ele já falava do impacto na renda, ele já falava de isonomia de renda, ele já falava tudo isso, né? E a gente está aí tentando implementar aos poucos. Então, a gente precisa. Então, essa escolarização que está aí sendo aumentada, ela precisa virar impacto no mercado de trabalho. Então, como que isso gera impacto no mercado de trabalho? Seja com cotas em concurso público, seja iniciativa privada também promovendo cotas. Então, aí eu volto, gente, a dizer que não tem como a gente discutir a questão racial sem a gente discutir a questão do mundo do trabalho. Né? Então, a gente não pode dissociar as duas coisas, porque se a gente está tirando as pessoas negras dessa base dessa pirâmide dos trabalhos que são subalternizados, ninguém quer vir para esse trabalho subalternizado. A gente precisa pensar numa outra forma de estruturar a nossa sociedade, nessa herança escravocrata que a gente tem, né? Que a gente principalmente para ter uma ascensão, para a gente conseguir ir lá para o mercado de trabalho, para a gente conseguir melhorar a renda, geralmente quem vai ficar dando suporte é uma mulher negra em casa, né? Segurando ali toda a situação. Então, se a gente não pensa globalmente, né? Se a gente não pensa toda essa estrutura, a gente não vai avançar. Porque por mais que a mulher branca foi lá para o mercado de trabalho, ficou uma mulher negra cuidando em casa dos filhos e cuidando da casa, e ela consegue ter uma ascensão, e a mulher branca lutou pelo direito de ir trabalhar, a mulher negra não precisou de lutar pelo direito de trabalhar. Nós sempre trabalhamos, né? Mas de forma subalternizada. Então, a gente não consegue pensar. Então, as cotas, elas são importantes porque a gente vai ver pessoas negras super qualificadas que não vão conseguir chegar nos cargos para os quais elas estão se qualificando por questões raciais. Então, aí a gente entra na questão das iniciativas privadas, né? Então, se a gente está aqui pensando, tem as questões das políticas públicas que precisam ser ampliadas, mas a gente pode pensar em políticas institucionais também, né? Como que a gente pode pensar nas políticas institucionais? A gente pode pensar nos editais afirmativos, né? Então, nessa época do ano, a gente começa a ver nas escolas muitos editais afirmativos, né? E algumas escolas com as quais eu trabalho me perguntam, tira dúvidas, a gente tenta construir formas de fato a gente ter pessoas negras nas escolas com cargos de professoras, ocupando as diretorias, de fato ali tomando decisões, e ainda é um desafio, né, gente? Ainda é um desafio. Tenho visto resultados, eu tenho alguns casos que às vezes eu chego em alguma escola e eu ouvi isso 3 vezes já, de chegar em escola e algumas pessoas, né, pessoas diferentes, falarem assim comigo, olha, desde que passou a existir o movimento preto na pedagogia Waldorf, né, e teve toda essa movimentação, nessa escola que teve um edital afirmativo e eu só estou aqui por causa disso, eu entrei nessa vaga. Então, tem acontecido, mas a gente ainda precisa de aprimorar, né? A ideia, né, Cris, era até a gente conversar um pouquinho mais sobre isso hoje. Mas aí, né, enfim, eu acabei me aprofundando em outras coisas que também eram importantes, mas assim, tem funcionado e a gente pode pensar em formas como que a gente aplica essas cotas, como que a gente aplica esses recortes para a gente trazer uma transformação. E eu queria comentar, Carol, que esse dado no nível nacional, não nas escolas Waldorf, né, ainda é muito baixo, a mobilidade. Então, a mobilidade é que você vê que essa pessoa que a Carol mencionou como exemplo, que ficou lá em casa cuidando dos nossos filhos, para que a outra mulher pudesse ascender, se a filha dessa mulher
será também uma empregada doméstica ou uma pessoa que trabalha como cuidando de uma outra casa, nós estamos fracassando nessa tentativa de fazer essa transformação. Então, o que a gente podia fazer como exemplo nas escolas Waldorf, né? Eu acho que os editais afirmativos já são um passo, é que realmente a gente conseguisse levar a discussão de que essas pessoas fossem para cargos decisórios, né? Porque é muito pouco a porcentagem que a gente vê, né? E quando a gente vê, também é sempre como se fosse, a gente trata isso como se fosse uma exceção e a gente se espanta com isso. A gente fala, nossa, olha que coisa, né, que aconteceu. Então, também tem um comportamento que eu acho que são duas coisas que eu só queria comentar, Carol, até de você comentar também, quando a Cat falou, né, o quanto também as pessoas, todos nós, estamos nos sentindo mais fortes para falar da nossa identidade também. Porque é muito forte o contrário, né? Você ser massacrado. Eu me lembro de estar numa discussão com pessoas conhecidas, e aí eram pessoas que os filhos queriam prestar medicina, e classicamente a elite brasileira estuda nas universidades públicas, né? Nas melhores universidades são as vagas das pessoas da elite paulista brasileira, né, de maneira geral. E aí as pessoas diziam, nossa, mas tá mais difícil entrar em medicina agora também, né, para os nossos filhos, porque as cotas também, né, estão atrapalhando, né, só falta chegar nessa conclusão de que, então, o raciocínio precisa ser rediscutido nas nossas escolas, a lógica, né, para além da informação do letramento, essa outra maneira de enxergar, né? Ou, por exemplo, como eu já ouvi de uma formadora, não, a gente não disse que a gente não recebe pessoas pretas, mas elas não chegam. Bom, existe toda uma maneira de você ter uma busca ativa para que isso mude. Então, a busca ativa, eu só queria comentar isso, né? O quanto tem a ver, a gente também não pode dizer, você é uma pessoa preta e não é, porque você não se reconhece. Então, não converso com você, eu te ignoro. Então, a gente tem que ter muita clareza do que é o momento histórico que a gente vive no Brasil, né? Talvez um pouco recente para essa transformação e ter uma ação mais proativa, né? Cris, ótimo estudo que você trouxe, né? É recente a gente conseguir se classificar e a gente ter a nossa identidade, né? E eu acho muito bonito, porque em vários lugares que a gente vai passando, muitas vezes é com essas vivências que a gente vai fazendo que as pessoas se identificam né, e conseguem, às vezes, falar pela primeira vez, assim, nossa, eu estou saindo daqui hoje, estou me reconhecendo como uma mulher negra, né? No fundo já sabia, mas é difícil, né? Ser o polo oprimido, e a gente não quer, principalmente quando a gente está falando dos pardos. E das famílias interraciais, enfim, nem todo mundo está afim da luta racial, então eu posso me identificar e eu não posso obrigar as pessoas que são negras todas a se engajarem na luta racial, e tá tudo bem, né? Eu sempre trago esse exemplo, e um monte de gente já ouviu, vai ouvir de novo. Quando minha filha foi fazer biografia, ela fez da Coco Chanel, né? Biografia do nome. E aí foi aquele escândalo, né? Porque a mãe, né? A filha de quem? E aí ela falou o seguinte: a minha mãe faz tudo que ela faz para eu poder biografar quem eu quiser, né? E toda vez que eu contar isso, eu vou emocionar, vou chorar, e é isso mesmo, né? Então a gente nem todo mundo que se identifica está obrigado a engajar na luta, e enfim, isso é um ponto. E quando a gente pensa também de não aparece, é isso, muitas vezes a gente não sabe que aquele lugar pode ser para a gente, né? E a gente não enxerga aquele lugar porque não faz parte do nosso desejo, inclusive, né? Porque a gente não aprendeu que poderia desejar aquele lugar. Então, as buscas ativas, elas são importantes. Eu tive numa escola recentemente em que eles estavam com essa dificuldade de encontrar, né, nos editais, tipo assim, convida, você conhece uma pessoa negra, convida, fala assim, eu tenho um cargo aqui na minha instituição que eu acho que você tem perfil, não tem problema nenhum, gente, isso não é antidemocrático, pelo contrário, né? Não existe, você não tem que abrir sempre um edital. Faça convites, tem pessoas que têm perfil, você conhece, mas aí a pessoa. E no caso a escola falava assim: não, a gente até fez o edital pensando numa pessoa, pensando que ela poderia. Então convida a pessoa, gente, vai lá, não faz o edital, né? Isso é possível, né? Se confere lá no seu regimento interno, se
puder no regimento, você modifica o regimento, mas isso é ação afirmativa. Não necessariamente eu colocar lá edital afirmativo com preferência para pessoas pretas e pardas, porque às vezes não vai chegar, né? Às vezes lá no meu Instagram, essa pessoa preta e parda não vai estar me seguindo, enfim. São várias nuances, né? E aí eu queria trazer mais uma informação, né? O tanto que é importante a gente trazer as pessoas, e principalmente, gente, mulheres pretas e pardas, para a gente conseguir um avanço intergeracional. Porque a gente tem os dados, tem um dado do IPEA de 2021, que ele é bem nítido disso, que ele mostra o seguinte: quando um homem ele se escolariza, ele tem uma ascensão no trabalho, ele não impacta na escolarização dos filhos nem da família. Quando uma mulher, ela estuda mais, ela tem um maior nível de escolaridade e ela tem um maior nível de renda, ela impacta na renda dos filhos, quando eles estiverem a partir de 25 anos, se eu não me engano. Então, a escolaridade que a mãe tem quando os filhos têm 15 anos, ela é quase que determinante para a renda desse adulto depois. E se a gente pensa que a gente tem uma maior parte de famílias chefiadas por mulheres negras no Brasil, né, que estão ali solos, ou que são solo, ou que são a referência dessa família, se a gente investe nessas mulheres, se a gente dá essas oportunidades para as mulheres negras, a gente vai ter um impacto intergeracional. Né? E aí a gente vai diminuir o que a gente vê acontecendo. Então, quem acompanha os movimentos negros e as pessoas negras que estão em ascensão, a gente vê uma autorreparação do povo negro. Que o sujeito... Né? Vamos pegar um clássico, tá? Um clichê. Me desculpem um clichê, mas eu vou usar um clichê. O que um jogador de futebol negro faz quando ele tem uma ascensão e ele vira um jogador milionário? Ele faz o quê? Ele compra o quê, gente? Ele compra uma casa para a mãe, né? Então, somos nós mesmos promovendo a autorreparação. E aí, a gente não consegue promover uma reparação intergeracional, né? Vai ser esse sujeito sozinho, a gente não vai estar impactando uma comunidade. Então, quando a gente investe, quando a gente abre portas e a gente acredita, né, principalmente nas mulheres negras, a gente está garantindo esse impacto intergeracional. Então, as instituições privadas, elas não são obrigadas a fazer editais afirmativos, né, para pessoas negras, mas elas podem. E aí pode surgir alguma dúvida, está dentro da lei, eu posso fazer, eu posso fazer um edital exclusivo para pessoas negras? Pode, gente. Aí, recentemente, teve um caso do Magazine Luiza, que eu vou até trazer aqui, se der tempo, aqui, rapidinho. Magazine Luiza fez um edital 100% para pessoas negras. E aí entraram na justiça, dizendo que era racismo reverso. Então, já tem uma decisão do Ministério Público dizendo que não é, tá, gente? Então, se alguém tem dúvidas, né? Assim, se alguma instituição fica preocupada, então, a gente pode pensar, se a gente está pensando em escolas, né? A gente pode pensar em editais afirmativos para as crianças entrarem, que é muito importante. A diversidade entre as crianças é muito importante. Mas a gente precisa pensar em editais afirmativos. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Isso. A gente precisa pensar em editais afirmativos para profissionais negros também. Então, é muito legal, né? A gente pensar nessa ação afirmativa das crianças, mas a gente tem que ter representatividade lá. Então, só para mostrar aqui que o Ministério Público não considera, tá? Racismo ser um edital exclusivamente para pessoas negras. Então, gente, eu queria assim, trazer esse geral, é muita coisa, né? Muita coisa, Carol. Né, abrir um monte de janelas só para a gente começar a conversa. Eu acho que a gente não vai conseguir nem fazer o nosso segundo linkzinho lá que vocês fizeram primeiro para gente. Deixa eu achar ele aqui. O que são cotas, né? A gente nem vai conseguir fechar, porque a gente está no nosso limite, né, Cris? A Mas gente eu tem acho algum legal minutinho para isso que algum comentário, para alguma coisa? A Carol Osório trouxe isso. Na verdade, a gente está ainda impactado com essa visão
diferente de cota, né? Então, são muitas informações importantes, mas a Jussara levantou a mãozinha aqui. A Jussara é do grupo de estudos Mulheres Pretas que a gente está fazendo esse semestre e que o ano que vem pretende abrir para o Brasil todo, estudando obras básicas, sabe, Carol? Fala, Jussara. É, minha câmera tá ruim, eu não tô conseguindo abrir, mas vocês me ouvem? Sim. Então, sobre essa questão das cotas, né? Eu me lembro que da primeira vez que eu passei no Enem, quando eu cheguei na faculdade, né, para requerer a vaga, fazer todos aqueles trâmites que eles pedem, foram tantas condições que colocaram que eu desisti da vaga. Era uma vaga para estudar para letras, né, português e inglês. E eu me lembrava assim que foi uma luta, assim, a primeira vez que eu passei num vestibular, que foi até numa faculdade particular, eu fui na prefeitura, né? Fui no reitor da faculdade, fiz tudo e eu não consegui a bolsa. Eu lembro que eu tinha passado em primeiro lugar, era a primeira vez que estava tendo um vestibular na minha cidade e tal, e eu tinha feito para português e inglês, né? Que eu sempre tive vontade de estudar isso, né? Aí não consegui, aí quando eu fiz o Enem eu passei, e quando eu fui na faculdade, pensa em uma mulher pobre, negra, né? Para estudar numa faculdade que o horário seria de manhã. Como era que eu ia estudar de manhã, sem trabalho, sem casa, sem nada disso? Aí hoje eu penso que se a gente quer de fato dar condições de um negro frequentar uma escola elitista, né? A gente precisa pensar, tá, mas como que ele vai se deslocar? Como que ele vai comer? É caro, né? Eu sou professora de uma escola elitista, né? A gente sabe disso. E, assim, a minha filha estuda lá, mas o custo de ter a minha filha lá é alto, mesmo que eu não pague a mensalidade, né? Então, assim, eu fico pensando que não adianta a gente só dar a vaga, mas quem vai manter essa vaga, né? Porque a gente sabe, a chance de evasão é muito grande, né? Quando isso acontece. Então, a gente tem que pensar que, às vezes, não sei, eu até me questiono se a solução é dar a vaga, é abrir o espaço, ou abrir mais espaços com essa qualidade de ensino, onde esse cidadão se sinta pertencente, né? Onde aconteçam mais escolas públicas com essas propostas, né? Eu acho porque é uma estrutura que já está montada e a gente sabe que não é tão simples assim, né? Quando a gente olha para a cultura, por exemplo, né? A gente agora esse ano, né, está pensando em trazer um alto de Natal brasileiro. E aí quando você vê assim as reações disso, é chocante, assim, né? É muito chocante. Você vê gente falar, eu estou numa situação muito triste, porque, né, eu saí daquela minha vivência que eu tinha, estou vivendo um luto, né? Então, assim, é chocante, você fica assustado, né? Como que é assim, que vivenciar a minha cultura popular é triste, é difícil, né? Porque eu já estou acostumada com uma cultura europeia. Então, assim, tem muita coisa para a gente ver, né? Que não é só a questão da cota, mas também tem uma questão aí de aceitar aquilo que vem ao nosso enquanto cultura, né? Quanto é, heranças culturais desses povos que, que são nossos ancestrais, né? Então, não sei, eu acho que tem muita coisa, às vezes eu acho assim um caminho meio vasto, assim, que às vezes eu não sei onde me pegar, assim, eu não sei aonde me sustentar, porque são muitas as ramificações, né, de problemas que tem aí para olhar. É isso que eu queria falar. Obrigada, Jussara. Muito importante, Temos né, mais um Carol? minutinho, Cris, tá? A Miri está com a mão levantada. Temos. Uhum. Ei, Carol, Cris,
Primeiro, parabéns, foi muito esclarecedor, enegrecedor, melhor dizendo. Tornar-se negra é um caminho, né? E nem sempre é fácil. Mas eu queria comungar, assim, dessa fala da Jussara, o quanto que é um desafio a gente incluir os corpos negros, negres na escola, mas é mais desafiador ainda, na minha vivência hoje, é incluir os seus saberes. Uhum, perfeito. Então, eu vejo muitas escolas, é isso, abertas para as vagas afirmativas, vamos ter diversidade, mas quando se trata de incluir os saberes construídos de forma ancestral por essas comunidades, aí a gente entra numa luta política de currículo, né? E dentro da escola Waldorf, o argumento alemão é muito forte. Então, assim, aí eu vejo, assim, né, o caminho pelo qual eu tenho me enfiado, assim, corajosamente, é de mergulhar mesmo, né, nesses significados ocultos desses conteúdos que vêm chegando na escola como uma justificativa de universalizar e buscar, né, nas nossas raízes esses elementos que realmente condizem com o que a criança está precisando. E mesmo quando a gente encontra uma pesquisa com o verdadeiro sentido adequado para a criança na nossa cultura, ainda assim é um desafio. É um desafio. Então, é isso, né? Você vê que o caminho de incluir, de diversificar e reparar, ele, ele carece realmente que a gente esteja de mãos dadas para não se sentir sozinho, né? É isso. Queria parabenizar a federação mais uma vez também por essas iniciativas tão necessárias. Abraço. Gente, eu acho que esse assunto não encerra aqui. A gente vai chamar a Carol de novo para a gente continuar, né? Eu acho que é legal a gente poder ter um espaço mais livre, sabe? Não é uma palestra, é uma troca. A gente percebe agora cada vez mais, né, como saber da história ajuda a gente mesmo a se fortalecer para isso, né, para todo esse conhecimento. E o campo que você trouxe agora, né, Tamires, e a Jussara, né, é um grande desafio, porque na verdade é um lembra daquela música da Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil? Então, assim, enquanto a gente não conhecer o que a gente está tendo medo, né, ou a gente tem receio de trocar, vai ser muito difícil, porque sempre vai ficar uma briga de pensamentos hegemônicos, não são pensamentos de diversidade, são pensamentos hegemônicos mesmo, né? Uma visão de mundo só, outra visão é sempre classificada, né? E aí essa maneira de pensar, ela vai contra a antroposofia. A antroposofia significa observar o fenômeno. Então, se você vai observar um fenômeno, que é a cultura do outro, mas já vai com 10 mil conceitos pré-estabelecidos, então a gente tá fazendo algo que não condiz, né? Então, assim, tem muita coisa aí pela frente. A gente queria agradecer demais a Carol, assim, foi muito didática, é muito bom poder ter essa acolhida, né, Carol, sua. Nos sentirmos em acolhimento, né? Porque aquele quadro não voltou agora, mas a gente viu que lá a maioria estava nas cotas universitárias mesmo. Mas beleza, que bom que a gente está aqui podendo trocar para se fortalecer, né? Então, eu queria agradecer demais e, enfim, a gente deve retomar o ano que vem. Eu acho que a gente precisa disso, de tempo, de calma para conversar, né? Para não ser assim, já teve uma palestra, gente, todo mundo entendeu tudo, né? Não é mais assim, né? Acho que a gente já passou dessa fase, né? E é isso, Carol. Se você pode se despedir do pessoal e Isso. aí a gente Eu vai vou falar encerrando. rapidinho, gente. Eu queria deixar uma reflexão diante disso que a Tamires falou e a Jussara, que quando a gente faz os editais afirmativos, quando a gente está incluindo, se a gente está querendo o bem-estar nosso, de quem já está lá, ou se a gente está dando mais para quem está chegando, sabe? Tentei formular aqui rapidinho, mas é isso. A gente está trazendo a diversidade, está trazendo novidades para as crianças brancas que já estão lá e estão alimentando essas crianças brancas, ou a gente está de fato dando algo para essas crianças que estão chegando? Eu acho que se a gente passar por essa reflexão, a gente consegue pensar na inclusão dos saberes, não só dos corpos, e a gente consegue pensar em permanência, que hoje a gente falou basicamente do acesso, né, Cris? Que são as cotas, mas a gente tem que pensar assim na permanência. Quero agradecer mais uma vez, estou à disposição para a gente ter mais conversas. E parabenizar mais uma vez. Eu acho que é um caminho que vem sendo construído, que não é fácil,
mas que juntos, juntas e juntos nós vamos avançando. Obrigada, gente. Boa noite. Muito bom, gente. Obrigada a cada um que esteve aqui com a gente. Vamos ter a gravação depois, tá bom? Então, bom final de ano para todos. Espero que a gente se encontre em breve e que siga aí nessas trocas boas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Tamires, Boa noite. Carol, cada um de vocês aqui. Obrigada.